Se a sua felicidade virasse uma nota numa tela na praça da sua cidade, você mudaria sua vida ou só melhoraria a pose? Essa pergunta parece simples, mas ela toca um ponto que cutuca fundo e não pede licença. Hoje você vai ouvir uma história sobre uma cidade que decidiu medir alegria, e sobre duas pessoas que cresceram sem colo, e aprenderam a sorrir por medo de cair. Eu conto de um jeito direto, como quem senta ao seu lado na cozinha, porque o que interessa aqui é fácil de entender e difícil de engolir. A história começa no meio do barulho, no centro da cidade, com drones lá em cima e telões brilhando como se fosse final de campeonato. O pacote de felicidade são as reações das pessoas, as fotos do dia, os check-ins, os risos em público, e as legendas com frases leves. A multidão olha para cima e acha bonito, o que Lou sempre engana um pouco, e todo mundo quer um motivo para se sentir do lado certo. Quem comanda a festa é uma mulher chamada Mara, que tem 31 anos e trabalha com marketing, e conhece como ninguém o peso da palavra felicidade. Mara fala com a equipe, respira, ajeita o cabelo, treina o sorriso, e por dentro ela só quer que ninguém perceba o frio que sempre mora no peito dela. Vamos manter o ritmo, a cidade precisa ver que isso funciona. Perto dali, um garoto aperta um microfone velho e segura um cartaz que pergunta se sorrir é obrigatório. O nome dele é Noah, ele tem 15 anos, repete o ano, e se sente invisível em casa e na escola. Se a nota é pública, o que acontece com quem acorda triste? Ninguém responde, porque a praça só aplaude quem combina com o telão, e silêncio não entra na métrica. O aplicativo da prefeitura se chama Alegria Já, e funciona assim: você posta um momento bom, alguém confirma, as reações sobem, e a sua nota cresce. Bairros ganham selos, comércios recebem descontos, escolas sobem no ranking quando as fotos dos alunos passam uma ideia de leveza. O sonho vem de simples: se todo mundo sorri, a cidade prospera, e isso soa lindo como música num domingo de sol. Só que música sem pausa vira ruído, e pausa é aquilo que ninguém quer mostrar quando sente medo de ficar para baixo. Noah cria um canal anônimo com o nome Fenda no Sorriso, e começa a gravar bastidores que não cabem em frases motivacionais. Ele filma corredores de escola depois do evento do Dia da Alegria, onde as paredes têm cartazes coloridos que o banheiro guarda lágrimas que não ganham curtida. Ele filma um café da moda que dá desconto para quem ri, e mostra funcionários gastando riso como quem puxa ar, só para bater meta. Ele filma casais que posam com sinceridade de vitrine e brigam fora do quadro como gente que perdeu o chão. A primeira cena vai ao ar numa noite corrida, e os comentários se dividem como sempre, porque metade do mundo ama realidades que confirmam seu desejo, e metade odeia espelho. Mara vê o vídeo no celular e assopra a sensação de ameaça como quem assopra poeira, porque ela sabe ajustar a lente até tudo parecer bom. Isso é desinformação, amanhã a gente muda o foco e resolve a narrativa. O prefeito gosta de números e de fotos oficiais, e o sorriso dele é o tipo de sorriso que perde plateia. A cidade não pode perder o ritmo, mantenha a campanha aquecida. No dia seguinte, o aplicativo lança uma função de histórias relâmpago com música leve e esquece, e a praça vira um palco sem descanso. Pessoas aprendem rápido, porque pessoas sempre aprendem quando existe prêmio, então sai por aí caçando momentos como quem caça chiquês raros. Uma escola inventa a segunda sem nuvem, e o diretor escreve no mural que tristeza não combina com a semana, e os alunos coram os dentes para conseguir os pontos da turma. Noah grava a aluna que pede para ir ao banheiro e chora baixinho, e ele não mostra o rosto, não expõe ninguém, só registra a verdade que ficou sem lugar. Ele posta com uma legenda clara: a alegria que precisa de prova não é alegria, é ensaio cansa. O vídeo explode, e a cidade começa a dividir a mesa do almoço entre quem chama ele de ingrato e quem chama ele de corajoso. Para algumas pessoas, desde idols que soa como crime, porque o Eder faz cócega na cabeça, e bagunça lembra a infância sem abraço. Mara volta para o escritório e conversa com uma analista de dados que não tem pressa para a ilusão.
O algoritmo está confundindo silêncio com bem-estar, e isso distorce tudo. Célia fala num tom que aceita números e respeita pausas, e Mara sente o incômodo que ela conhece desde pequena. Quando sentava no sofá e ouvia que criança forte não chora. Ela ajusta parâmetros, baixa o peso de conteúdo crítico, sobe o peso de conteúdo leve, chama isso de proteção contra abuso e dorme melhor por uma noite. Noah percebe que os vídeos dele perderam alcance, e decide projetar histórias nas paredes da cidade, com um projetor velho, um lençol, e a coragem de quem não tem nada além da própria voz. As projeções mostram depoimentos curtos, sem rosto e com consentimento, só frases simples que lembram que vida tem inverno e ninguém deveria ser punido por isso. Uma dessas frases sai da boca de uma menina que trabalha como rosto da campanha, uma criança chamada Lee que aprende cedo a sorrir sob luz forte. Hoje eu queria ficar em casa, mas falaram que a cidade precisa da minha alegria. Mara ouve essa frase no camarim, oferece água, e guarda a pergunta que ficou na língua, porque sempre que ela pensa em perguntar, lembra da noite em que pediu cuidado e recebeu conselho. O prefeito sente a pressão, chama Mara para uma conversa, e joga sobre ela a batalha de imagem como quem joga uma pasta de papel sobre a mesa. Você foi contratada para fazer isso funcionar. A gente precisa de um caso, não de ruído. Mara sai da sala e anda pela praça em silêncio, e silêncio pesa quando a vida ensinou que valor vem depois do sorriso. Em casa, Noah briga com o pai, que fala pouco, encara muito, e tenta ajudar sem saber como, então cobra como aprendeu a cobrar. Por que você insiste em ser o problema da família? Noah não responde, só fecha a mão em volta do microfone, porque às vezes a única resposta possível é seguir gravando. Os ciclos se repetem de um jeito que dá tontura. Um café faz campanha do riso por minuto. Um salão anuncia desconto para quem mostra dente nos stories. Uma empresa cria bônus de felicidade e chama ansiedade de performance. Um mãe nasce no lugar errado e vira produto. E produto sob luz quente parece ético por alguns dias. Célia monta um relatório que liga excesso de poça ao método de solidão. E chama isso de efeito vitrine. E a palavra é feia, mas descreve bem. Quanto mais a pessoa prova alegria, mais ela se isola em casa, e isso está claro nos dados. Mara lê e engole seco, porque a planilha traz lembranças de um tempo antigo, quando ela decorava falas para não ser um peso, e passava almoço com prêmio e janta com silêncio. Noah prepara a projeção mais ousada, e chama de Noite da Verdade Simples, e a cidade se espalha na praça como quem encontra fogueira num lugar frio. No alto dos prédios, as luzes parecem quietas pela primeira vez, como se o cimento respirasse junto. A parede recebe frases que cabem em qualquer boca, e por isso doem do mesmo jeito em qualquer rua. Eu perdi alguém, eu não durmo direito, eu tenho medo de falhar, eu só queria não ser cobrado por sorrir todo dia. A praça fica muda, e o silêncio se torna o som mais honesto da semana. Mara está ali no meio, com um casaco comum e o celular no bolso, e pela primeira vez ela não tenta ajustar o ângulo. Ela encontra a própria infância escrita numa frase que não tem assinatura, e percebe que aquele vazio sempre pediu nome e nunca ganhou. No dia seguinte, a prefeitura anunciou o evento Alegria Total, o maior da série, para afogar a dúvida no oceano de luz. As marcas patrocinam, os telões dobram, os drones aumentam, e a pressão vira vento que empurra todo mundo para a beirada. Célia procura Mara cedo, e coloca o relatório na mesa com uma calma que diz que cuidado é urgente. Se a gente não muda agora, a cidade fica doente por fora e por dentro, e doença não se cura com filtro. Mara sabe que aquela é a chance de fazer diferente, e sente medo. E medo é normal quando o caminho certo parece caro para o bolso da carreira. É a liga para 2 donos de comércio que estão exaustos de metas bobas, e para uma professora que cansou de aulas com plateia, e para o zelador da praça que conhece o chão melhor do que qualquer telão. Eu preciso de ajuda para puxar o freio e não deixar ninguém cair. O plano é simples como toda ideia boa. Tirar o palco de quem usa brilho como máscara, e dar voz para quem precisa respirar sem provar nada.
Noah recebe uma mensagem anônima que convida ele para subir ao tom no dia do evento. E ele entende que talvez exista adulto no mundo que não quer calar um garoto cansado. Se for pra falar, eu falo, mas eu não quero mirar ninguém, eu só quero poder existir. Chega o dia, a praça lota, a cidade segura o ar, e os telões começam com a trilha feliz que todo mundo já decorou. Mara segura o microfone por um segundo e lembra da primeira medalha que recebeu, e de como ninguém perguntou se ela estava bem, só se ela tinha outro sorriso para mais uma foto. Ela dá um passo para trás e sinaliza para Célia, que entrega a ela a coragem na forma de um sinal técnico para tocar a fonte do fio. O telão, por um instante, treme como se tivesse dúvida, e depois troca o placar por uma tela branca com letras pretas. A primeira frase diz que tristeza não é defeito, é estação, e estação passa, e ninguém deveria ser demitido do afeto por isso. A segunda frase diz que descanso é trabalho de dentro, e vale ponto de humanidade, e não precisa de foto. No entanto, no quadro seguinte diz uma frase que guardou por anos como quem guarda um bilhete no bolso da calça. Eu não quero acabar com a cidade, eu só quero ficar nela sem mentir. A praça suspira como quem lembra que sabe respirar sem ordem do aplicativo, e o prefeito tenta recuperar o controle com a voz que aprendeu nos comícios. Estamos aqui para celebrar a alegria, e esse é o nosso compromisso com o progresso. Mas a frase cai no chão como um copo vazio, porque ninguém aguenta água encenada quando a sede é de verdade. Mara volta ao microfone e fala sem fora eu, porque quando a casa pega fogo, você explica pouco e abre a porta. Felicidade sem espaço para chorar vira controle, e controle não cuida de ninguém. Ela anuncia um modo quieto, que permite registrar silêncio, luto, descanso, limite, pedido de ajuda, e cada registro vale ponto de cuidado, e cuidado vira parte do índice da cidade. Não tem fogos, não tem slogans, tem só um começo honesto, que é sempre menor no volume, e maior no efeito. O evento termina sem a foto perfeita, e tudo bem, porque a cidade ganha a primeira noite sem filtro desde que essa história começou. Mas semana seguinte, a cidade perde posição no ranking nacional, e o jornal fala em queda, e isso ocupa a manchete por um dia, e depois a vida continua. A prefeitura abre ambulatórios de escuta, com gente que sabe ouvir sem pressa, e alguns locais de trabalho trocam meta de risos por meta de horários humanos. O café do desconto retira a promoção de dente à moça e pendura uma placa que diz que quem respira é bem-vindo, e respira quem pode, sem pressa. Noah passa na frente, compra um pão doce e pela primeira vez sente que está em casa na própria rua. Mara pega um ônibus e vai ver a mãe, e as duas não se abraçam como em filme, elas tomam café e encostam a xícara com cuidado, e isso basta por agora. E volta para a escola, sem palco, e tem uma tarde livre para pintar uma nuvem cinza que ela gostou de ver na janela, e ninguém chama isso de problema. Cera fecha a panela e abre uma janela, e ri pouco e bem, do jeito que não pede plateia. O prefeito dá um passo para trás, porque voto foge quando o discurso não combina com o rosto, e ele aprende uma lição que custa caro, que nem tudo que dá ligue cabe num governo. Eu disse que era uma história simples, de gente que cansa de prova e descobre que prova não sustenta afeto, e afeto é o que dá parede para a casa ficar de pé. Você talvez se pergunte qual é a moral, mas moral aqui não cai do céu como ordem, ela nasce do chão que a gente pisa com calma. A lição é clara, alegria não é troféu, alegria é abrigo, e abrigo não pede nota, pede porta aberta e mesa posta. A cidade que correu atrás de brilho descobre que luz boa é aquela que não ofusca, e que deixa ver a sombra sem vergonha. Agora eu volto para a pergunta do começo, se ninguém pudesse ver a sua nota, você ainda sorriria do mesmo jeito? Eu não tenho resposta para você, mas eu sei que a resposta muda quando a gente para de viver com medo de cair no placar. Se você ouviu até aqui, eu agradeço de coração, porque história ganhando só existe quando alguém topa caminhar junto até o fim. Se você curtiu, deixe um like, se inscreva no canal e comente o que essa história cutucou aí dentro, porque sua voz ajuda a manter esse espaço vivo.
Se você quiser apoiar, use o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para fazer uma doação. Isso nos ajuda a contar mais histórias com cuidado e tempo. Na descrição você também encontra links para outras séries que são bem diferentes desta, e podem te surpreender de um jeito novo. Eu me despeço por hoje, peço que você vote na próxima, e desejo que a sua alegria encontre um abril que não precisa de prova. A gente se vê no próximo capítulo, e por enquanto, respira, porque respirar também vale ponto na vida real. Obrigada por ficar até o fim, e até já.